Quando eu era criança, né? Pequeno eu sou ainda. Eu lembro com muito carinho das escolas animadas ali na congregação de Casa Amarela, onde eu fui nascido e criado. E cada período por um motivo específico, né? Quando eu era criança, é porque no dia da EBD nós podíamos acordar um pouco mais tarde, porque a escola animada era tarde, e também pelas guloseimas que eram distribuídas para as crianças. E depois já na fase adulta, né, porque no dia da EBD nós tínhamos a oportunidade também de visitarmos outras escolas dominicais no horário da manhã. Então ficou essa memória muito afetiva. E o senso comum, ele diz que a fundação da Escola Bíblica Dominical foi em 1780, lá em Gloucester, na Inglaterra, e chegou no Brasil em 1855, lá na cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio. Mas aí alguns estudiosos também eles deixam claro que já quando ocorreu o primeiro culto evangélico no Brasil, o primeiro culto evangélico na história do Brasil, foi realizado no dia 10 de março de 1557, lá na ilha de Sirigipe, no Rio de Janeiro, que hoje se chama Ilha de Viliguenho. Então o pastor Pierre Richer, ele realizou ali o primeiro culto, e segundo alguns historiadores, já naquela época, os irmãos se reuniam em classes para estudar a palavra de Deus. Obviamente o nome EBD, ele não vai se remeter a esse período, porque não eram aos domingos essas reuniões. E aí depois, quando em 1630 aconteceu aqui a ocupação pernambucana pelos holandeses, aquele homem de Deus chamado Príncipe Maurício de Nassau, que era um homem de Deus da Igreja Reformada, responsável por tantas coisas boas aqui em nosso estado, uma delas ter tirado a perseguição religiosa aos cristãos e aos judeus. Então, quando foi realizado o primeiro culto evangélico na história de Pernambuco, lá no Porto do Recife, também alguns historiadores dizem que naquela época os irmãos também se reuniam em classes para que estudassem a palavra de Deus. Mas aí, como escola bíblica dominical, de maneira oficial, temos o início no mundo em 1780 em Gloucester, na Inglaterra, e em 1855 aqui no Brasil, na região serrana do estado do Rio, cidade de Petrópolis. Nós vamos fazer aqui o histórico da nossa EBD, e como sempre fazemos, vamos fazer em formato de cordel, já que nós somos pernambucanos. Pernambuco é o estado mais rico do Brasil em cultura, em história. Então, nós vamos fazer aqui em cordel. Como nós tivemos, assim, poucas informações da história da EBD, então nós vamos fazer aqui um misto de histórico com homenagem à nossa EBD. Amém? Amém, irmãos? Amém! Vamos lá. Com imensa alegria, quero aqui apresentar um departamento que tem a missão de ensinar a palavra abençoada da EBD Casa Caiada. Agora vamos falar. O histórico dessa EBD com o da igreja é parecido, porque começaram juntos e foi estabelecido. Muita gente aqui aprendeu, grandes frutos ela deu, é um trabalho querido. Foi no ano de 2000 que tudo se iniciou, quando o pastor Paulo Filho, um galpão ele alugou, com coragem e sem medo, na rua Marli Figueiredo, essa igreja começou. E naquele mesmo ano, um trabalho embrional logo se tornou destaque na congregação local, e no galpão provisório nasce em momento notório a escola dominical. E logo foi empossado o primeiro dirigente,
O auxiliar Jerônimo levou o trabalho à frente. O vice foi o irmão Jaildo. Ele já é falecido, mas deixou grande semente. O auxiliar Marcos Antônio foi o próximo que assumiu. Junto com o presbítero Neco, essa obra conduziu. O trabalho então cresceu e o diácono Paulo Abreu a EBD dirigiu. O então diácono Mendonça, que hoje é evangelista, assumiu a direção, trazendo grande conquista, e o vice deu seu toque. Presbítero William Roque foi quem completou a lista. Mas pouco tempo depois, William Roque saiu. Foi quando o auxiliar Elvis Moreira assumiu. Logo deixou a função. Diácono Ismael, então, foi quem o substituiu. O trabalho continuou com muitas bênçãos do céu, pois o próximo dirigente foi o presbítero Ismael. Fez trabalho eficiente. E o seu vice-dirigente foi o irmão Samuel. E em 2018, um ano bem diferente, presbítero Sandro chegou para um trabalho excelente. Em 2020 eu vi presbítero Israel assumir como vice-dirigente. Desde então, presbítero Sandro tem trabalhado com amor. Junto ao presbítero Israel, atuam com destemor, no púlpito e nos bastidores. Com o pastor Renato Torres, fazem a obra do Senhor. E as nossas secretárias têm um trabalho de primeira. Joana Dark e Cris Alcântara, também Thaisa Teixeira, junto com Eide Nayara, trabalham de forma clara, símbolos da mulher guerreira. Não podemos esquecer a nossa equipe docente, que ensina nossas lições de forma tão eloquente, porque os ensinos seus sobre a palavra de Deus guardamos na nossa mente. Ensinando aos primários, tem Lidiane com Ana. Obreiros é o pastor João, que o conhecimento emana, e uma dupla de perfil. Na turma de juvenil é Cleiton e Juliana. Isabela e Tamires são da turma maternal. No jardim tem Sheila e Leide, com o ensino total. No aprendizado direto, com os homens tem Emerson e Neto, instrução primordial. Na turma de adolescentes tem Lucimara com fé. Jacácia e Jacilene ensinam a turma pré. E as mulheres em paralelo tem Neuma e Maria Melo e a irmã Maria José. Para completar a turma das mulheres de ação, temos também Rosiane, que é professora padrão, e os jovens sem Leandro, de Josélia e Leandro, recebem orientação. Nossa Assembleia de Deus tem mais de 100 anos de estrada e sempre priorizou o ensino da Bíblia Sagrada. Se você quer aprender, é só vir para EBD, aqui de Casa Caiada. Obrigado. Que coisa linda, irmãos. Foi lindo, viu? E para mim foi uma surpresa, porque eu nem pedi para ele para ver.